Boa noite a todas e todos, irmãos e irmãs. Estamos aqui hoje reunidos para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, item 16, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Então, nesse item, ele já inicia com uma frase muito impactante que inicia e termina esse item, que nos convida a uma reflexão muito profunda, especialmente sobre o Espiritismo e qual o reflexo disso na nossa vida real, na nossa vida vivida. Então diz que nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio, abri os ouvidos que é chegado o momento de ouvir. Então esse convite à reflexão, ele nos leva a essa responsabilidade de ser espírita, de conhecer e exercitar a doutrina espírita, e isso é nosso maior desafio, né, terreno. Então, quando diz também qual é a vontade do meu Pai, a vontade de Deus é que sejamos bons, puros, que a gente evolua moralmente. Então, isso já é uma tarefa muito desafiadora, né? Eu vou ler vários trechos desse item, que é um item bastante significativo, bastante impactante para o nosso aprendizado na doutrina espírita. Ele continua: será bastante trazer a Libreia do Senhor para ser fiel servidor seu? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Então essas são perguntas muito inquietantes que mexem com o nosso íntimo e nos fazem pensar. Então ele completa: procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Libre significa roupa, vestimenta, aparência, aspecto exterior. Então a gente é julgado pelo modo como a gente se veste, o hábito faz esse monge, né? Como diz Rabelais, o hábito não faz o monge. Há quem, vestindo esse hábito, seja tudo menos um frade. Então, ser cristão não significa somente a roupa ou rótulo, ou não só a roupa física, mas a aparência que se demonstra, mas muito mais os atos. Né? Não se reconhece um cristão só pelo fato de estar frequentando um templo ou uma religião. Claro que isso é muito importante, mas não só por isso, porque palavras vazias sem a ação cristã de nada servem. Né? Então as obras são as nossas ações, as nossas intenções ligadas a essa lei de amor do Cristo. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras, discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Esse é a ênfase, né? Então, é óbvio que a gente não vai levar ao pé da letra, porque isso lançado ao fogo só significa que a gente não deve desperdiçar a oportunidade que temos todos os dias de sermos melhores e aprendermos os ensinamentos do Cristo. E é necessário entender essa essência, né? Repensar o que é o bem e o que é o mal. Não esse bem e mal polarizado e dicotômico, mas um bem e mal que tem sutilezas de parte a parte, né? Então, o bem não é só doar bens materiais, assim como o mal não é só roubar, matar, enganar, ser corrupto. Então, o bem, ele está nas pequenas coisas também, no pensamento bom que você emana, na sua ação de coração aberto, na sua doação de atenção, de carinho, de conversa, um tempo que você doa, se solidarizar com as pessoas que sofrem. Então, isso são exemplos pequenos de como o bem se materializa nas nossas ações, né? Assim como o mal não é só o grande mal, né? É não ter pensamentos maledicentes, é não causar intriga, é não viralizar a fofoca, a mentira falsa. Então, isso são pontos importantes para a gente refletir como que o mal e o bem se materializam no nosso dia a dia e quanto a gente precisa refletir sobre isso. E aí Kardec, no livro Céu e Inferno, também nos convoca a essa reflexão, que ele fala: se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Então esse ensinamento ele é algo que a gente precisa refletir, assim como Chico também nos diz, né, que somos responsáveis pelo bem
pelo mal que fizermos e pelo bem que deixarmos fazer. No item também apresenta um trecho muito significativo que fala sobre que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que hão de se grupar em torno dela. Os da árvore da vida são frutos da vida, da esperança e da fé. Uma parte ainda de nós, como humanidade, entende os ensinamentos do Cristo, não só os que se intitulam cristãos, mas os que comungam de atitudes cristãs, dos ensinamentos do Cristo que são para além das religiões, né? Que é uma atitude de amor, uma atitude solidária. Nós somos amparados pelos ensinamentos do Cristo há mais de 2000 anos. Ele mesmo nos dá essa resposta e o maior de todos esses ensinamentos é o amor. Então é importante que, como citou Pedro, o amor cobre essa multidão de pecados e o quanto que, num plano encarnatório X, a gente, tendo essa reforma íntima, tendo esse novo padrão evolutivo, quão tempo a gente ganha para exercitar essa reforma que a gente se propôs a repensar, a fazer. O cristianismo, qual fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas, esforça-se por espalhar seus frutos, mas com poucos escolhem. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-las pelas suas ideias e talhá-las de acordo com as suas necessidades, egoístamente, né? A gente faz isso, por isso essa reflexão é importante. E aí ele continua, que cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornaram estéreis, seus ramos não dão mais frutos, porque nenhum mais produzem. É preciso ter essa visão macro da nossa existência, às vezes a gente continua muito a insistir nesses mesmos erros por muitos séculos. A gente foi criado simples e ignorantes, a gente não foi criado com vícios ou virtudes, nós construímos esses vícios e virtudes ao longo do caminho e a gente é responsável por esses frutos, né? Então, ainda é muito egoísta a nossa leitura, ainda é pouco solidária a nossa leitura sobre esses ensinamentos do Cristo, porque ele nos dá de presente o livre-arbítrio, né? A gente tem o direito de livre-arbitrar sobre as nossas escolhas. E, em geral, a gente sempre pensa no que a gente fez no passado para estar pagando agora, né? Às vezes o fruto de nossa existência atual, às vezes o fruto do que a gente faz é na nossa existência atual, não só do passado ou de um plano futuro. A gente planta e colhe, e isso precisa ser muito bem pensado, como a gente já viu em estudos anteriores. Uma coisa que é muito importante, né, é essa metáfora do joio e do trigo, né? O que a gente tem plantado e o que a gente tem colhido. O joio, que é essa semente venenosa, que é um falso trigo, que cresce muito mais que o trigo, e o trigo, que é uma semente que serve de alimento, que tudo se aproveita. Então, a gente precisa repensar o que a gente tem plantado, né? Como o item diz que pelas suas obras é que se reconhece o cristão, a gente precisa pensar o que a gente tem plantado. A gente aprende muito com os maus passos também. Mesmo fazendo coisas ruins e colhendo esses frutos, a gente pode reverter isso em algum momento de aprendizado rumo a essa evolução moral. Essa árvore da vida, muitas vezes a gente se olha somente para os galhos secos, né, sem otimismo, com desânimo, e a gente precisa ter esse otimismo e esse ânimo para a vida, porém a doutrina nos convida para uma fé inabalável, mas que é raciocinada. Então, o otimismo alienado, sem reflexão, ele é vazio também, ele não constrói. Então, é importante a gente equilibrar isso com essa instrução muito cuidadosa dos espíritos, né? Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados, cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna, conservai-a tal como Cristo vos entregou. Não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo, não lhes corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam.
a vontade do nosso pai, do nosso irmão maior, e que esses foram os ensinamentos, pela palavra e pelo exemplo. A gente não pode desperdiçar esse presente, né? A sua ação no bem é parte desse trabalho universal e essa coletividade faz parte disso. Esses frutos precisam servir ao outro, senão apodrecem. A gente precisa dar e receber. Então é muito importante a gente materializar isso na nossa vida diária. E essa mensagem, já encerrando a minha fala, ela é muito clara. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. É que há muitos monopolizadores do pão da vida, né? Assambarcadores significa isso. Como há os que, assim como monopolizam o pão da vida, monopolizam o pão material. Não sejamos dessas pessoas, né? A árvore que dá bons frutos tem que dar bons frutos para todos. Então essa mensagem é muito clara. Fazemos mau uso do que nos é ofertado. O bem precisa ser feito para todos indistintamente. Então a gente precisa se afastar dessas más influências e caminhar no sentido do bem. Muito importante, para finalizar, esse penúltimo trecho que fala sobre o Divino Salvador, o justo por excelência, disse em suas palavras e não passarão essas palavras. Repete para enfatizar bastante a importância disso. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí eu trago uma reflexão para a gente pensar que não basta dizer-se cristão. É importante que as nossas ações materializem o ser cristão. Em todos os momentos. E esse é o maior desafio. Conheço muitos ateus e são muito solidários, muitos agnósticos de outras religiões que não são cristãos e que coadunam desse pensamento do Cristo, que é a lei de amor e é seguir o bem. Então não é só uma capa, um rótulo que a gente deve vestir, são ações cotidianas que a gente deve sempre se guiar. Então, para finalizar, gostaria de encerrar com o último trecho desse item que fala que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos, crede e orai. Então, nesse tempo de dor e provação que a gente tem passado, não basta que fiquemos bem, que nossa família fique bem, é importante estar em prece para que a humanidade fique bem. A dor do outro importa, e se não importa, a gente precisa repensar. Então, desculpe né, espero que tenha ficado bom esse item estudado e que a paz de Deus esteja conosco, assim seja. Muito obrigada.